Vamos falar agora sobre os impactos desse caos todo no tarifaço, né? Os empresários que atuam junto ao governo, articulando uma estratégia para derrubar o tarifaço de Donald Trump, relataram que a operação da Polícia Federal e a decisão do Supremo Tribunal Federal desta sexta-feira dificulta e muito a negociação com os Estados Unidos. Eu conversei hoje mais cedo com alguns dos dirigentes responsáveis por essa interlocução empresarial com o governo. Confira os detalhes. Os empresários consultados pela CNN avaliam que a autonomia dos poderes nacionais é inegociável, mas consideram a ação da Polícia Federal contra Jair Bolsonaro desnecessária e que, diante do desafio da negociação tarifária, a operação poderia ter sido adiada ou evitada. Um deles apontou que o cenário atual inclui 3 tensões distintas com a Casa Branca. A primeira seria o que o dirigente avalia ser a pressa do Supremo para condenar Bolsonaro. A segunda, as reiteradas críticas do presidente Lula a Donald Trump, gerando a sensação de que o petista busca recuperar popularidade com o episódio e incentiva ainda seus aliados a adotarem a mesma postura. E a última, a recusa dos americanos em ceder e criar um precedente na disputa tarifária com outros parceiros comerciais. Diante do cenário de maior dificuldade, as críticas à condução das negociações por parte do governo aumentaram após a operação. A percepção entre as fontes ouvidas pela CNN é de que, pela forma como os fatos estão se desenrolando, Trump será implacável com o Brasil e não cederá em nada. Representantes do setor privado ainda relataram receio de serem usados como instrumento político pelo governo numa negociação que, segundo eles, deveria ser prioritariamente conduzida pelo Estado. A separação dos poderes é a base do Estado de Direito, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Não há relação entre uma questão política ou jurídica e tarifa. É até um precedente muito ruim, né? Essa relação entre política tarifária, que é regulatória, sobre questões de outro poder. Garman, qual o impacto aí dessa operação de hoje, da decisão do Supremo nas negociações do tarifaço? Olha, eu concordo com o teor do diagnóstico desse interlocutor do setor privado. Eu diria que já era muito difícil você ter uma redução da tarifa de 50% até dia 1 de agosto. Na nossa visão da Eurásia, o melhor que poderia esperar é que talvez alguns itens poderiam ser excluídos da aplicabilidade dos 50%, praticamente petróleo e minerais críticos. Mas já estávamos achando difícil você chegar numa negociação para poder reduzir essas tarifas até 1 de agosto. Então, o melhor cenário que a gente vislumbrava era que chega 1 de agosto, 50% fica, com algumas exclusões, e o governo brasileiro opta por não retaliar. Porque o que nós vemos um padrão do governo Trump é que quando o governo retalia, o Trump sempre quer dobrar a aposta e levar para as últimas consequências. É por isso que a grande maioria dos países não retaliaram as tarifas impostas pelo governo Trump, ou ameaça de reciprocidade, estavam cogitando alguma retaliação, adiando qualquer retaliação para tentar comprar tempo de negociar. O único país que de fato retaliou forte foi a China. Eles também têm uma capacidade de estrago na economia americana muito maior do que outros países. Então, quando você tem essa ação judicial antecipada, o governo Trump vê isso como uma retaliação. Então, se o governo Trump vê como uma retaliação, aí eles escalam do lado deles. Então, e aí a resposta do governo brasileiro vai ser importante. É claro que a resposta na retórica da ministra Gleisi Hoffmann, outros integrantes do governo, tende a ser dura. Precisa ser dado um ambiente, sensação de ataque à soberania brasileira por parte do governo brasileiro, mas vão ter que ter uma certa disciplina, porque se o governo brasileiro retaliar com algumas medidas, seja quebra de patentes ou de propriedade intelectual, algumas outras medidas que não são estudadas no Paço Planalto, é claro que isso tende a levar a medidas mais sérias. E aí a gente começa a entrar num território mais perigoso para a economia brasileira, porque se a gente fica só nos 50% de tarifas, tem um impacto no PIB, tem um impacto no câmbio, mas tende a ser modesto. Mas se você entra num mundo onde a Casa Branca começa a colocar medidas retaliatórias que fogem
e extrapolam só tarifas, aí as repercussões econômicas podem ser um pouco mais sérias. Ô, Thaís, o pessimismo tomou conta aí dos agentes econômicos depois de hoje? Eu acho assim, não o pessimismo, mas a preocupação, a aflição, porque já estava muito claro que a resolução comercial já tinha saído da prioridade, né? Porque a política tomou conta da ação do governo. Aí, hoje, a prioridade desceu um pouco mais. Durante o dia, a avaliação era de que, olha, a prioridade vai descendo, né? Por outro lado, os empresários estavam assistindo o governo a aumentar a sua comunicação, o seu diálogo com as empresas americanas, com os executivos das empresas americanas. Eu soube agora há pouco, aí a escalada cresce, depois da decisão do Marco Rubio, que uma negociação que estava muito avançada com os CEOs das maiores empresas, dos 3 principais setores, café, laranja e aeronaves, estavam se articulando para fazer uma declaração pública em defesa da solução comercial com o Brasil. E hoje ligaram e disseram, não vamos mais fazê-lo, precisamos de um tempo, não tem condições da gente se posicionar agora, porque a retaliação contra os empresários americanos é real. Então, acho que esse cenário que o Garman traz aqui é um cenário que vai empilhando as preocupações. Não, tem uma crença também, Caio, muito forte de que os 50% exatamente não devem permanecer. Até porque, mesmo que não haja uma declaração pública dos CEOs ou alguém defendendo o Brasil nos Estados Unidos, certamente essa pressão dos compradores vai chegar aos ouvidos. Então, ninguém acredita nos 50%, acho que vai cair. Mas aqueles 10% que a gente desfrutava... Mas o pessoal está falando ir para 100%? Mas aí também faz parte da política. Da política, né? E não necessariamente do que vai acontecer. Lorival, tem uma fórmula, você acha, que teria uma fórmula para salvar a pátria, né? Dos Estados Unidos? Algum caminho possível a ser seguido? Neste estágio em que nós nos encontramos agora? Teria. Não vai acontecer, porque o presidente Lula não vai fazer isso. Mas teria, sim. Requeriria habilidade e inteligência, mas a pessoa que agiu da forma como agiu até aqui, que é o presidente Lula, não vai ter capacidade de fazer isso. O que seria? Seria um conjunto de ações assim, em vários campos, né? Esse campo empresarial é super importante, né? Acionar ali os aliados que têm interesses convergentes nos Estados Unidos, eventualmente para colocar ações na justiça, mas também para fazer lobby, etc. e tal, mostrar que, por exemplo, laranja, café e aviões, que a Cristina Rosales, essa que veio aqui hoje, que foi assessora do Trump e do Biden, ela definiu como a cesta básica americana com relação ao Brasil, vai prejudicar muito os americanos manter essas tarifas e tal. Então, aí abrindo esses caminhos para ir negociando o resto também, né, em conjunto. Isso no plano comercial, técnico, diplomático. No plano presidencial, o presidente Lula precisaria sinalizar para o presidente Trump que ele entende a sensibilidade do presidente Trump com relação às big techs, com relação à China, com relação ao dólar, né, o dólar como moeda de reserva global. Enfim, o presidente Lula precisaria recuar no tom de coisas que têm zero consequência para o Brasil. Sabe o que é zero? Zero. Zero. Ficar defendendo a China, ficar falando que o dólar vai ser substituído e até fazer provocações contra as big techs, assim, como aquela que a Janja, né, fez e tal, brigaram. Isso aí tem zero valor para o Brasil em termos de interesse nacional. Agora, como fazer isso sem se humilhar, sem fazer uma concessão que beira a renúncia de soberania ou de independência de poderes? Aí que requer bastante habilidade. São sinalizações de entender a sensibilidade do outro. Então, são recuos no plano assim da forma de se projetar num tema.
mas não são recursos substanciais, são de forma, não de substância. É possível fazer isso com capacidade diplomática, com sofisticação intelectual e sensibilidade emocional também, né? Mas não há sinal de que isso vá... essas condições e essas capacidades não estão dadas. Jussara, esse cardápio aqui, esse roteiro que o Lorival coloca, está no cenário do governo brasileiro ou o governo vai continuar faturando e olhando mais os benefícios internos em termos de recuperação da popularidade, retomada da popularidade do presidente, que as pesquisas apontam que esse confronto com os Estados Unidos está lhe concedendo? Em suma, Lula, Palácio do Planalto e Itamaraty vão olhar mais para a política interna e escalar o confronto com Trump ou vão tentar de alguma maneira resolver esse tarifácio via uma negociação racional, diplomática e comercial? Caio, hoje o perfil do Palácio do Planalto do governo Lula postou o seguinte: sextou com S de soberania. Por aí dá um pouco do tom de como essa guerra com Trump, esse embate virou um mote do governo Lula que busca, né, está em busca de recuperar a sua popularidade. Então, o que a gente vê pela política e pelas duas publicações que a gente viu agora dos ministros Gleisi Hoffmann e do advogado-geral da União, Jorge Messias, eles vão seguir no enfrentamento. O que eles me dizem é o seguinte: não tem negociação se a condição de Trump para recuar no tarifaço for realmente as questões judiciais envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e as Big Techs. Isso não tem. Está fora de cogitação, não está na mesa, não tem como fazer nenhum tipo de negociação em relação a isso. O que eles me dizem? Que uma chance neste momento, no dia de hoje, que eles me falaram o seguinte, que o setor privado nos Estados Unidos começar a reagir a Trump por causa dessa medida e, portanto, aí fazer com que Trump, agora, 1º de agosto, resolva dar mais um prazo para a aplicação dessa sanção em relação especificamente ao tarifaço. Então, o que dá para perceber nessas conversas de bastidores é que tudo que o governo brasileiro enxerga como possibilidade no recuo neste momento não está necessariamente nas mãos da diplomacia brasileira nem do Palácio do Planalto. O presidente Lula, ele, no mesmo momento em que ele segue subindo o tom, né, na verdade, reagindo, não posso nem falar subindo o tom, mas reagindo a Trump, ele diz o seguinte, que está disposto a conversar com o presidente dos Estados Unidos. Mas, na prática, o que a gente vê é que não tem diálogo para isso, não há caminho para a construção dessa conversa neste momento. Mas, assim, como eu estava conversando, né, aqui nos bastidores, tentando entender tudo aí, os desdobramentos disso ao longo do dia, e aí, se tem alguma coisa que bolsonaristas e o governo compreendem e se entendem, na verdade, é justamente que a imprevisibilidade é que dá o tom dessa crise, porque está tudo na mão de Donald Trump. Inclusive, hoje eu perguntei, Jussara, tanto para o Itamaraty quanto para o MDIC, né, o Geraldo Alckmin, que está conduzindo, se há uma previsão de uma missão brasileira, do governo brasileiro, do Estado brasileiro para os Estados Unidos, para Washington, para a Casa Branca. Me disseram que não. Não há. Ô Madeira, alguma chance de atrasar o julgamento do Supremo? Isso estaria no radar? O processo penal ele tem prazos muito bem claros e delimitados. Essa semana, o Procurador-Geral da República apresentou suas alegações finais, pediu a condenação. Agora, o delator vai falar e depois os demais corréus. E aí vai para julgamento. Isso não se altera. O que pode alterar é algum dos ministros pedir vista para aí suspender o julgamento, mas até isso, pouquíssima chance. Eu não vislumbro nada que possa acontecer para atrasar esse julgamento, Caio. O Garman, você vê aí em Washington, o Lorival trouxe aqui um cardápio, um roteiro possível. Você vê isso de alguma maneira sendo encaminhado ou você está pessimista quanto à evolução dessas negociações? Vamos ladeira abaixo ou vamos ladeira acima? Eu acho que alguma medida mais forte do governo Trump vem. Eu diria que o que foi anunciado hoje do cancelamento de vistos é uma primeira medida mais modesta, né?
utilização da lei Magnitsky me parece provável que isso possa ser feito para ministro supremo. Sanções contra indivíduos fora do Supremo Tribunal Federal também pode vir. Então, quando o governo Trump escala pelo menos para esse nível, a resposta do governo brasileiro vai ser importante. E eu também diria o seguinte, o que dificulta tudo isso quando eu digo que o governo Trump e o presidente Trump se enxerga com a situação do Jair Bolsonaro, enxerga decisões judiciais como politicamente motivados, e enxerga as decisões do Supremo como uma ameaça à democracia, o Palácio Planalto enxerga a mesma coisa com o movimento bolsonarista de um lado e o governo Trump do outro. Então, cada presidente enxerga o outro como representando uma ameaça democrática. Então, isso... E o presidente Lula está se beneficiando no curto prazo com essas medidas e a postura do governo Trump contra o Brasil. Então, e no fundo, o que o Caio descreve, ou pelo menos o Lorival descreve, o Lula teria que pelo menos dar uma vitória simbólica para o Trump, para ele poder ganhar face. Dificilmente ele vai dar isso. Então, por isso que eu acho que o melhor cenário, as tarifas ficam com algumas exceções. Eu não acredito na redução das tarifas, mas que o impacto do setor privado americano para poder fazer esse caso, para algumas exceções, algumas cotas, é o maior caminho. Mas essa escalada de curto prazo dificulta essa negociação nesse curto prazo e, com certeza, antes de 1 de agosto. Bom, e tem uma última... Desculpa, Thaís, por favor. Não, a gente está com o tempo super apertado. Não, coloca. Não, rapidamente eu queria dizer que há uma expectativa por essa modulação de setores, mas isso geraria perdas importantes para os pequenos setores. A gente já entendeu que os estados todos no Brasil exportam de alguma forma para os Estados Unidos, mas essa modulação ela pode realmente é uma das grandes expectativas dos setores. E uma última informação, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil acaba de retuitar, republicar em português, eles têm feito isso, essas decisões do governo dos Estados Unidos. Olha aí, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil dizendo que Donald Trump deixou claro que seu governo responsabilizará cidadãos estrangeiros responsáveis por censurar a liberdade de expressão protegida nos Estados Unidos. A política de caça às bruxas do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, contra Jair Bolsonaro, criou um complexo de perseguição e censura tão ampla que não apenas viola os direitos básicos dos brasileiros, mas também se estende além das fronteiras do Brasil para atingir os cidadãos americanos. Portanto, ordenei a revogação imediata dos vistos de Moraes e de seus aliados no tribunal, bem como de seus familiares diretos. O cenário, agora sou eu falando, tá, gente? Não é o tweet, não. O cenário é muito complicado.